Olá, pessoal. Para quem está buscando um jeito mais, digamos, eficiente de se aprofundar nesses temas que a gente adora dissecar por aqui, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai desvendar um estilo de liderança específico, a liderança autocrática. E olha, para essa investigação a gente reuniu um material bem bacana que vocês indicaram para a gente. Isso aí. A gente tem estudos que analisaram como a liderança, em seus diferentes estilos, se aplica entre enfermeiros, tanto no contexto brasileiro quanto em outros países. Além disso, vamos navegar por revisões de literatura que se debruçam sobre a liderança na enfermagem e também por reflexões a respeito dos problemas que a liderança autocrática pode trazer para o dia a dia da saúde. E para completar, tem até uma pesquisa que investigou a relação entre a liderança autoritária e o presenteísmo sábio, aquela coisa de trabalhar mesmo doente entre enfermeiros na China. Então, pelo jeito, a missão de hoje é bem clara. A gente vai entender de cabo a rabo o que define a liderança autocrática, como ela se manifesta na prática, principalmente na saúde, e quais são os seus, digamos, raríssimos pontos positivos, mas principalmente os problemas e as desvantagens que ela carrega com base nesses materiais que vocês nos mandaram. Isso mesmo. Bom, para começar, o que define a liderança autocrática? Dando uma olhada no artigo informática.pdf, a gente vê que a característica principal é que o líder toma todas as decisões por conta própria, sem abrir espaço para a participação da equipe. E além de tomar as decisões sozinho, ele também direciona a equipe para tarefas muito específicas que devem ser seguidas sem questionamentos. Isso cria um ambiente de trabalho bem estruturado, com pouca margem para iniciativas da equipe ou para diferentes perspectivas. O que é interessante nesse artigo é que ele aponta que esse estilo até pode ser útil em alguns casos muito específicos, tipo, quando decisões precisam ser tomadas rápido, sem muita discussão, e a equipe não tem a expertise ou a autonomia para opinar. Seria tipo, sei lá, numa emergência, quando não dá tempo de discutir e alguém precisa tomar uma decisão ali, na hora, com base no conhecimento que tem. Exatamente. Agora, indo para as outras fontes, o que mais elas dizem sobre essa definição de liderança autocrática? O Leadership in Nursing Styles, Challenges and Barriers, a Literature Review.pdf, tem uma visão bem crítica. Ele descreve os líderes autocráticos como pessoas que tratam a organização como se fosse deles, sabe? Agem de forma arrogante e confundem seus objetivos pessoais com os da instituição. E para piorar, eles veem os subordinados como ferramentas para alcançar esses objetivos, como se as pessoas fossem peças de um jogo. Caramba, essa descrição é forte. E como esses líderes interagem com a equipe no dia a dia. Segundo essa revisão, eles não aceitam crítica ou sugestão, dependem muito do poder que o cargo dá e usam punição para manter o controle. A revisão até sugere que esse tipo de liderança pode surgir em lugares onde as funções de cada um são muito limitadas, não tem muita delegação de tarefas e falta treinamento adequado para os líderes. Faz sentido. Se o líder não confia na capacidade da equipe e não sabe delegar, ele acaba centralizando tudo. E o que a nossa última fonte diz sobre a definição de liderança autocrática? O reflexo sobre os problemas da liderança autocrática na enfermagem.pdf vai direto ao ponto. A liderança autocrática se caracteriza pelo controle total do líder sobre tudo, desde como o trabalho é feito até as regras e procedimentos. É um controle bem centralizado. Ok, então a gente tem uma ideia clara do que é a liderança autocrática. Decisões concentradas numa pessoa só, equipe sem voz, ambiente de trabalho rígido e às vezes até uma visão dos funcionários como meros instrumentos. Agora, como isso funciona na prática, especialmente na saúde e na enfermagem? O artigo informática.pdf traz um estudo feito no Catar, e eles viram que alguns líderes de enfermagem tinham esse estilo autocrático. E o mais curioso é que isso era mais comum entre os chefes de enfermagem do que entre os diretores de enfermagem. Interessante. Será que os chefes, por estarem mais no dia a dia da operação, sentem mais necessidade de controlar tudo de perto? Pode ser. Nurse Manager's Leadership Styles as an Impetus to Patient Safety and Healthcare Units.pdf tem uma pesquisa que também identificou a liderança autocrática como um estilo comum entre gestores de enfermagem. Um dos participantes descreveu colegas que se mantêm distantes e lideram de longe, delegando tarefas sem dar orientação ou feedback. Essa imagem do líder distante que só delega sem acompanhar também parece uma forma de controle, né? Sim, ele decide o que precisa ser feito, mas não se envolve no processo. E essa mesma pesquisa traz observações preocupantes sobre esses gestores. Eles viram falta de atenção à segurança do paciente e dificuldade em trabalhar em equipe. E isso é bem sério, especialmente na saúde, onde a segurança do paciente e o trabalho em equipe são essenciais para evitar erros e garantir um bom atendimento. Se o líder não consegue trabalhar junto com a equipe e não se preocupa com a segurança, os pacientes podem ficar em risco. Com certeza. Bom, depois de ver como a liderança autocrática se manifesta na prática, vamos tentar achar algum ponto positivo. As nossas fontes mencionam alguma vantagem.
mesmo que pequena. O artigo informática.pdf até reconhece que esse estilo pode ser útil quando decisões precisam ser tomadas com firmeza e rapidez, como a gente já comentou. E o S2 nós 2 ordens 2 01 traz um ponto interessante. Líderes que se dedicam a garantir a eficiência da organização, que cobram alto padrão de desempenho e que promovem a união da equipe para finalizar as tarefas, podem, usando esse estilo, conseguir que as tarefas sejam concluídas rapidamente e com precisão. Então, em um cenário onde a velocidade e a precisão são essenciais e talvez a criatividade não seja tão importante, a liderança autocrática pode ter algum benefício. Sim, em teoria. Mas a gente precisa lembrar que esses benefícios são quase sempre ofuscados pelos problemas que esse estilo de liderança causa, principalmente a longo prazo. É verdade. E falando em problemas, vamos mergulhar nas desvantagens da liderança autocrática, começando pelo impacto na equipe. As fontes concordam que esse impacto é bem negativo. O artigo informática.pdf diz que a equipe pode ficar desmotivada, com moral baixa, ressentida e sem vontade de contribuir com a organização. Isso leva à insatisfação, baixo engajamento e, consequentemente, à queda na qualidade do trabalho e do atendimento ao paciente. É um efeito dominó, né? Um líder que não dá valor para a equipe desmotiva todo mundo. E isso afeta o trabalho como um todo. Exatamente. O Leadership and Nursing Styles Challenges and Barriers, a Literature Review.pdf, reforça essa ideia, dizendo que esse estilo de liderança pode levar à falta de inspiração, de boas relações e de objetivos em comum, fazendo com que os funcionários se sintam desvalorizados e desmotivados. A revisão usa termos como rebelião e medo para descrever o clima que pode se formar. Nossa, rebelião e medo são palavras fortes. Elas mostram o nível de tensão que pode rolar em um ambiente com uma liderança autocrática. E o reflexo sobre os problemas da liderança autocrática na enfermagem.pdf completa essa visão, falando da falta de colaboração e de engajamento, dos conflitos internos e da tendência do líder de não dar valor para as habilidades da equipe. Ou seja, a equipe não só fica desmotivada, como também perde a chance de contribuir de verdade. E isso nos leva a outro problema: a dependência do líder. O reflexo sobre os problemas da liderança autocrática na enfermagem.pdf explica que, como o líder centraliza tudo, a equipe fica dependente dele para qualquer coisa. Isso impede o crescimento da equipe, limita a criatividade e, no fim das contas, diminui a eficiência, porque o líder fica sobrecarregado. Faz sentido. Se ninguém é incentivado a pensar por si próprio, a equipe não se desenvolve. E essa falta de desenvolvimento também afeta a segurança do paciente, como mostra o Nurse Manager's Leadership Styles as Impetus to Patient Safety in Healthcare Units.pdf. O que eles viram nesse estudo? Eles observaram que líderes autocráticos não conseguiam trabalhar bem em equipe e não se preocupavam com a segurança do paciente. Essa combinação é perigosa, né? Em um ambiente como o da saúde, onde a colaboração é tão importante, um líder que não promove isso pode causar muitos problemas. E tem mais. O S12290 Aquele estudo sobre presenteísmo na China mostra uma relação preocupante entre a liderança autoritária e a tendência de ir trabalhar doente. Sério? Como isso acontece? A pesquisa viu que líderes autoritários costumam aumentar a carga de trabalho da equipe, e isso faz com que os enfermeiros se sintam obrigados a ir trabalhar mesmo doentes para dar conta de tudo. Então a pressão por resultados pode levar os enfermeiros a colocarem a própria saúde em risco. Sim. E o estudo ainda diz que se o enfermeiro admira muito esse líder, ele pode se sentir ainda mais pressionado a trabalhar além do limite, mesmo estando doente. Isso é muito preocupante. Trabalhar doente prejudica a saúde do profissional e a qualidade do atendimento. Sem dúvida. Para finalizar, a última desvantagem que a gente vai falar é a resistência a mudanças, que é mencionada no Leadership and Nursing Styles Challenges and Barriers, a Literature Review .pdf. Como assim? É simples. Líderes autocráticos não gostam de receber feedback ou sugestões. Se ninguém se sente à vontade para dar ideias, é difícil que as coisas mudem ou que surjam soluções novas. A inovação precisa de um ambiente aberto e colaborativo. Então, resumindo, a liderança autocrática desmotiva a equipe, causa dependência do líder, coloca a segurança do paciente em risco, aumenta o presenteísmo e impede a inovação. O cenário não é muito positivo e por isso é importante comparar a liderança autocrática com outros estilos. O artigo informática.pdf fala da liderança transformacional, que é vista como o modelo ideal, porque incentiva a autonomia da equipe, o crescimento profissional e a aplicação da ciência na prática. Legal. E a liderança transacional? O que seria? O mesmo artigo explica que a liderança transacional usa recompensas e punições para motivar a equipe e funciona melhor em contextos com tarefas bem definidas, onde a criatividade não é o foco.
E o Leadership in Nursing Styles Challenges and Barriers, a Literature Review PDF, também coloca a liderança transformacional como a mais eficaz para um ambiente de trabalho positivo e para a segurança do paciente. Parece que a liderança transformacional está no topo, né? Sim, ela é a mais indicada. Já a liderança transacional tem seus usos específicos e a autocrática fica lá embaixo com vários problemas. E o estudo sobre presenteísmo coloca a liderança autoritária dentro de um conceito mais amplo, que é a liderança paternalista. Entendi. Eles explicam que a liderança paternalista pode ser autoritária, mas também pode ser mais bondosa, oferecendo mais apoio para a equipe. Isso mostra que mesmo dentro de um estilo mais diretivo, existem variações. Essa comparação com outros estilos deixa ainda mais claro que a liderança autocrática, apesar de poder ter suas utilidades em situações muito específicas, não é um modelo ideal, principalmente na saúde, onde a colaboração é fundamental. Concordo. Resumindo o que a gente viu hoje, a gente explorou a fundo a liderança autocrática, como ela funciona e quais são os seus problemas, principalmente na área da saúde. A gente viu que esse estilo de liderança desmotiva a equipe, afeta a segurança do paciente e aumenta o presenteísmo entre os profissionais. E que, apesar de poder ser útil em alguns casos, as desvantagens da liderança autocrática são muito maiores que os seus benefícios. Então, para a gente finalizar, fica a pergunta. Em um ambiente como o da saúde, onde a colaboração, a inovação e o bem-estar da equipe são tão importantes, qual é o espaço para um tipo de liderança que limita a participação de todo mundo? Que outros tipos de liderança você acha que seriam melhores para lidar com os desafios da saúde? Fica a reflexão.